É um prazer estar aqui com vocês, principalmente para falar de coisas que eu adoro, que são as histórias, a leitura e a arte. E como será que isso pode mudar e transformar a nossa universidade e a sociedade como um todo? Primeiro, eu quero começar a contar para vocês uma história, e é a história do meu nome, Lúcia. Não pense vocês que foi tão fácil assim escolher. Tudo começou com meu pai e com a minha mãe, que resolveram se casar e ter filhos. E o primeiro filho que eles tiveram foi uma menina, e para ela, minha mãe deu o nome de Olívia, em homenagem à minha avó paterna. Mas como minha mãe gostava muito de nome composto, e gostava de Nossa Senhora, deu o nome a ela de Olívia Maria. Depois minha mãe ficou grávida pela segunda vez. E era um menino, então ela deu o nome a ele de Francisco, em homenagem ao meu pai e meu avô paterno. Mas acho que naquela época a minha mãe também era fã de Roberto Carlos e colocou o nome de Francisco Carlos. Nasceu o terceiro filho, era uma menina, Cristina. Mas Cristina Maria não combina, então ela inverteu, Maria Cristina. Agora vocês devem estar perguntando que horas que eu vou nascer. Ainda não, calma. Depois veio a Cláudia, Cláudia Maria. E finalmente chegou a minha vez. Só que a minha mãe já não aguentava mais tanta menina. E tinha certeza que ela estava grávida de um menino. E já tinha até nome para mim. Eu ia me chamar André Luiz. Só que naquela época não tinha ultrassonografia. A minha mãe tem 92 anos, então vocês veem que isso faz tempo. E quando eu nasci, a minha mãe falou, não tenho nome para ela, não. Aí ela olhou para minha avó e pediu para que minha avó me desse um nome. E minha avó era devota de Nossa Senhora de Fátima. E Nossa Senhora de Fátima foi vista por 3 crianças. Francisco, Jacinta e Lúcia. E até hoje eu agradeço a escolha da minha avó. Agora vocês vão querer saber se o... Que isso, gente? Sem preconceito, leitura sem preconceito. Agora vocês vão querer saber se o André Luiz nasceu. Tempos depois veio o André Luiz. E assim minha mãe e meu pai fecharam a fábrica. As aulas podem começar assim, propondo aos alunos que falem dos seus nomes e as histórias que moram dentro deles, e são tantas. Depois eu peço para que eles me contem como foi a sua experiência na biblioteca. E eles me contam histórias terríveis. Algumas bibliotecas eram um lugar de castigo. Para mim, nunca foi. Assim como Borges, eu acredito que o paraíso é uma espécie de biblioteca. E essa foi a primeira biblioteca que eu conheci, a biblioteca da minha escola. E foi ali que eu encontrei um livro que eu me apaixonei. O primeiro que eu li, João Bolinha Virou Gente, de Vicente Guimarães, também conhecido como Vovô Felício. Eu gostei tanto dessa história que vivi com ela uma felicidade clandestina, assim como no conto de Clarice Lispector. E eu não quis devolvê-la. Passou o prazo e quando eu vi a multa era enorme. Aí eu pensei que a bibliotecária nem ia dar falta do livro. Mal sabia eu que anos depois ia estudar biblioteconomia e ia me tornar uma bibliotecária. E saberia exatamente onde o livro estaria. E foi o que aconteceu. Minha mãe foi me matricular na escola e quando chegou recebeu uma carta da bibliotecária, cobrando o livro. E quando a minha mãe chegou em casa, que ela disse, Lúcia! Quando ela falava assim, eu gelava. Porque eu sabia que eu tinha feito alguma coisa. Porque senão era Lucinha, filhinha, Lulu. E aí ela me disse que a bibliotecária estava querendo um livro que eu não tinha devolvido. E aí eu contei para ela a história da multa, a história do amor entre eu e ele, mas não adiantou. Minha mãe disse, resolve isso. E na semana seguinte, quando a aula começou, eu fui falar com a bibliotecária. E ela me deu 2 opções. A primeira era pagar a multa e ficar o ano inteiro sem lanchar. E a segunda era ficar 6 meses sem frequentar a biblioteca. Eu escolhi a primeira opção, pois para mim, um livro sempre valeu mais do que um pacote de biscoito. E é isso que eu falo para os meus alunos, é preciso descobrir o valor da leitura. Qual é a leitura que te comove, que te prende, que te pega? Algumas pessoas dizem para mim, mas como eu faço para formar um leitor? E eu respondo, começa a conversar, descobre o que ele gosta. Porque entre um mediador de leitura e seus leitores,
precisa haver diálogo. Às vezes, esse diálogo não é tão fácil assim. Uma vez, numa aula, eu descobri que um aluno não gostava nada de ler. Ele nunca interagia, vivia com aquele olhar parado. E um dia eu arrisquei. Cheguei perto dele e perguntei, e aí, gostou da história? E ele me respondeu, aham. Eu tentei mais um pouco. Mas e naquela hora que a vizinha ouviu aquele barulho, você acreditava que era o personagem que tinha feito aquilo? Era uma história de terror. E ele disse, hã? Eu não continuei mais um pouco e perguntei para ele, mas de todas as histórias que eu contei, qual foi a que você gostou mais? E ele me respondeu, não me lembro. Não desisti do leitor, mas resolvi parar a conversa. E comecei a observar ele todos os dias. E percebi que ele era um leitor de silêncios. E também de sons. Ele amava os sons da natureza. E trouxe vários livros para ele que falavam sobre o mar, a cachoeira, a chuva. E logo percebi que entre ele e os livros nascia uma história de amor. Por isso, precisamos respeitar os leitores, porque cada um é de um jeito. Alguns leem de tudo, outros leem muito pouco. Outros, devagar, quase parando e até desistem. E tem ainda aqueles que estão procurando por livros que procuram por eles. Isso me lembra um conto de Eduardo Galeano, que diz que o mundo visto de cima são como pequenas fogueirinhas. Cada um de nós tem seu brilho próprio. Somos fogueiras pequenas, fogueiras grandes. Cada um queima do seu jeito. Isso não importa. O que importa é queimar. Assim também são os nossos leitores. Uns queimam, outros não queimam nunca, e outros ainda vão queimar. O que importa é incendiar. Quando me fazem outra pergunta assim, mas o que nós devemos contar? E como contar? Eu digo, escolha alguma história que mexe com você, que faz você vibrar. Esse é o primeiro passo. Depois, pensa no cenário, nos personagens. Lembra que o teu corpo também fala, que tua voz tem ritmos e que a história é uma cadência, como uma música. E lembra, teu olhar diz muita coisa. Depois é só ser natural e deixar falar o coração. Quando eu falo para os meus alunos assim, então, vamos contar uma história? E eles me respondem, não, ainda não estou preparado, tenho vergonha. Aí eu mudo a pergunta, você contaria para alguém que há muito não ouve a palavra, nem o sorriso de ninguém? E aí eles resolvem contar. E escolhemos músicas que contam histórias. E são tantas. Eu escolho a primeira. Felicidade, de Lupicínio Rodrigues. E canto. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. E eu me lembro de uma história que também fala sobre felicidade, da autora Rosiana Murray, e diz, felicidade é frágil borboleta, mas sempre se recompõe, semente mágica em novo casulo. E assim, os alunos escolhem suas músicas e suas histórias. Nada é proibido, tudo é permitido. As escolhas são deles. E assim eles descobrem que a palavra é sedução. E que palavra nenhuma anda sozinha. Uma palavra tem a força de me curar, mas também de me ferir. Por isso contamos, cantamos e por vezes escrevemos. Escrever, para mim, às vezes me dói. Começo com uma vontade louca e tenho logo vontade de terminar. E quando termino, estou cansada. Parece que corri uma maratona. Outras vezes me sinto leve como pluma. E digo para os meus alunos, escrevam, vamos, escrevam. Escrevam para esvaziar seus pensamentos. Na universidade se cobra tanto, tanta escrita, mas para escrever
É preciso ter uma motivação. E eu falo para ele, façam perguntas e encontrem respostas. Eu faço perguntas para eles e fiz uma pergunta e encontrei as respostas deles e queria compartilhar com vocês. A pergunta era: como você vê a universidade? Como você se sente? Quais suas sugestões para uma reconstrução? E eles me responderam: mais segurança, menos violência, mais tempo para viver. Estamos cansados. Mais união, menos racismo, preconceito e abuso de poder. Se olharmos com atenção para as respostas deles, podemos perceber que elas estão cheias de sentimentos e emoções. E que as respostas deles também são pedidos nossos. Eles desejam uma colheita farta e duradoura. E por que não podemos encontrar um caminho através da leitura das histórias para reconstruir essa universidade? E as pessoas que caminham por ela, e que não são só o corpo docente e discente, mas quem forma o todo também. Talvez estamos desejando mais leveza, onde tudo precisa ser leve, e mais compromisso, onde temos que ter. Que a alegria tome conta de nós, que o conteúdo seja denso, mas também tenha emoção, para que possamos vivenciar. E que essa alegria tome conta de nós no dia a dia da universidade, mesmo que sejam com tarefas difíceis, mas que são possíveis. Como nos diz o autor desse livro, Feliz na Universidade. Ele fala: podemos aprender com alegria e não só com sofrimento. A vida na universidade pode ser um período de florescimento cultural e não somente restrições a serem suportadas. Eu penso que às vezes vivemos aqui dentro um isolamento, cada um fazendo o seu, mas é preciso fazer o todo. Costurar a colcha de retalhos e por que não? E quem sabe, fazendo outras perguntas, como: por que muitos desistem e outros adoecem? A leitura, a arte e a cultura podem mudar isso? Eu creio que sim. A leitura, a arte e a cultura podem mudar, sim, porque ela permite ao indivíduo escrever um pedaço da sua história. E para terminar, eu gosto das perguntas, porque as dúvidas me movimentam. Eu não tenho certezas. E termino a minha fala com essas 3 perguntas. Mergulhar em uma história pode me transformar? Pintar um quadro pode me transportar para um cenário do que eu estou pintando? Escrever pode me fazer lembrar de coisas essenciais que estavam esquecidas? Eu acho que sim. E por que vocês não começam a tentar? Comecem com o nome de vocês. Primeiro presente que a gente recebe. E assim, vocês podem começar a escrever a sua história. Que possamos romper com o mito de que a aprendizagem está ligada ao sofrimento, abraçando outras formas de aprender, que nos torne mais felizes, criativos e interessantes. Muito obrigada.